boa noite. Boa noite. Oscar Niemeyer, o grande arquiteto brasileiro, morreu esta noite às vésperas de completar 105 anos. Pelo tempo em que atuou, pela obra que deixou e pela influência que exerceu na sua arte, Niemeyer foi provavelmente o nome brasileiro do século. E assim também é reconhecido lá fora. O Jornal da Globo traz uma edição especial sobre esse grande homem. O perfil de um super arquiteto, motivo de orgulho para todos os brasileiros. A arquitetura é invenção. As curvas que ganharam o Brasil e o mundo. A obra genial do arquiteto chegou à Itália, Argélia, França e Espanha. Ao vivo, nossos repórteres trazem a repercussão da morte no Brasil e no exterior. E ainda, a Operação Porto Seguro, a mais recente cartada do governo para esquentar a economia, e o São Paulo na Sul-Americana. Depois de longa enfermidade, o arquiteto Oscar Niemeyer morreu essa noite por volta das 10 horas, horário de Brasília. Ele estava internado há um mês com uma infecção respiratória no Hospital Samaritano, no Rio, onde está a repórter Beatriz Schillmann, que tem as informações. Beatriz. O arquiteto Oscar Niemeyer morreu às 21 horas e 55 minutos aqui nesse hospital de Botafogo, na zona sul do Rio. Ele estava com 104 anos. De acordo com o médico Fernando Jurup, a causa da morte foi insuficiência respiratória. Mas, segundo o médico, Niemeyer estava lúcido até ontem. Ele só foi sedado hoje pela manhã. O arquiteto morreu cercado pela mulher Dona Vera e por outras pessoas da família. A repórter Sandra Passarinho tem outras informações. O arquiteto foi internado neste hospital no dia 2 de novembro passado. Até ontem, ele estava lúcido. Durante a internação, ele chegou, inclusive, a conversar com a família e amigos sobre novos projetos. Nos 2 últimos dias, a saúde dele piorou e o arquiteto passou a respirar com a ajuda de aparelhos e estava sedado. Seu médico, Fernando Jurup, deu entrevista para anunciar a morte. Oscar Niemeyer vinha desde ontem já apresentando sinais de piora, com piora do exame laboratorial, infecção respiratória. Hoje pela manhã apresentou insuficiência respiratória, teve que ser entubado, ventilado por aparelho. E agora à noite ele não tolerou e veio a falecer às 21h55. Durante a entrevista coletiva, o médico que atendeu Oscar Niemeyer, Dr. Fernando Jurup, declarou que o arquiteto não falava sobre a morte, ele falava sobre a vida. E os últimos momentos de lucidez de Oscar Niemeyer foram também relembrados por seu sobrinho, Paulo Niemeyer. Ele tinha uma obsessão pelo trabalho, né? Ele sempre falava muito em precisava voltar para o escritório logo, porque eu já tinha projetos atrasados. Então eu acho que isso foi que fez ele chegar tão longe e ele tinha esse entusiasmo que ele nunca perdeu. As obras de Oscar Niemeyer são únicas e formam um legado não só brasileiro, mas universal. 1, 2, 3, 4 curvas. Foi assim, quase que por acaso, que nasceu em 1940 o desenho da Igreja da Pampulha. Ali nascia também a paixão pelo caminho sinuoso. Procurei uma forma de arquitetura diferente, mais vazada, mais leve, principalmente diferente, que constitui essa ideia de que a arquitetura é invenção. E esse foi o tipo de arquitetura que eu fiz, que me agrada e venho fazendo a vida inteira. O jovem arquiteto já havia feito outras obras e participado com destaque da equipe de criação do prédio do Ministério da Educação no Rio. Mas vinha buscando uma expressão própria, uma marca, uma assinatura. Eu queria uma arquitetura que não lembrasse uma arquitetura feita com regra e quadro. Uma arquitetura assim, com mais fantasia. Cada um faz o que quer e é assim que eu faço a minha. A arquitetura de Niemeyer se casava perfeitamente com a imagem de um Brasil que se modernizava. O governador que construiu o conjunto da Pampulha em Belo Horizonte virou presidente.
Juscelino Kubitschek convidou o arquiteto Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa para um sonho maior. Em pleno Cerrado, no coração do Brasil, fazer uma cidade inteira. Quando eu chego perto de Brasília, parece um milagre. Eu fico pensando, achando quase impossível o Juscelino ter feito aquela obra em 3 anos e meio, não é? Que hoje, para a gente fazer 10 edifícios, leva uns 3 anos, 2 anos, depende do ritmo, não é? Mas Brasília tinha que fazer as ruas, tinha que fazer tudo. É uma cidade inteira. Nas asas da cidade que Lúcio Costa planejou, Niemeyer desenhou dezenas de obras. Praças, rampas, uma catedral, muitos palácios. Eu acho que foi uma coisa fantástica. Foi um momento assim de otimismo, uma cruzada assim fantástica que mostrou, pelo menos, que a gente pode fazer as coisas também, né? Quando veio a ditadura militar, Niemeyer, comunista por ideologia, foi vigiado e perseguido. Passou longo tempo fora do Brasil. Aí o clima ficou ruim para mim e eu fui para fora. De modo que eles que queriam me paralisar me deram a possibilidade de eu mostrar no exterior minha arquitetura. Suas curvas ganharam um mundo. Ele tem obras na Itália, na Argélia, na França, na Espanha. Niemeyer sempre se orgulhou de lutar por um mundo mais justo. Jamais pensou em acumular bens. O dinheiro que ganhava com grandes projetos, usava também para ajudar os amigos. Quando soube que o líder comunista, Luiz Carlos Prestes, não tinha onde morar, comprou um apartamento para ele. O motorista do arquiteto ganhou uma casa projetada por ele na favela do Vidigal. Diante da bela paisagem da Princesinha do Mar, o escritório de Copacabana era o local de encontro dos amigos, do debate, dos estudos, da livre circulação das ideias. E as ideias desse nosso mestre das curvas pareciam jamais se esgotar. Para São Paulo, o Memorial da América Latina. Para Curitiba, um olho gigante para abrigar a arte contemporânea. Para Niterói, um disco voador, pousado às margens da Baía de Guanabara. Um teatro popular, um caminho cheio de obras de arte. Para quem sempre disse que a vida é um sopro, que o homem é um grão de poeira no imenso universo, Oscar Niemeyer parecia sempre ultrapassar barreiras da idade e os limites do tempo. Aos 99 anos, se casou novamente com Vera, a companheira de uma vida de trabalho. Aos 100, confessou que se sentia como se tivesse apenas 60 anos e fez festa na bela Casa das Canoas, que construiu no Rio, entre as pedras e a mata, 50 anos antes. Com 101, lá estava ele, supervisionando obras. No show do amigo Chico Buarque em 2011 e no calor do verão de 2012, admirando a ampliação da passarela do samba. Surpreendente, genial, fora do comum, ele não se achava nada disso. Um homem comum, trabalhou como todos os outros, e passou a vida debruçado na prancheta, que se interessou pelos mais pobres, que amou os amigos, a família, uma maioria, nada de especial. No Brasil e também lá fora, o nome de Niemeyer é praticamente sinônimo dessa cidade, da capital, inaugurada em 1960, Brasília. Vamos para lá ao vivo com a repórter Camila Bonfim. Camila. Boa noite, William. Boa noite a todos. O velório será aqui em Brasília, no Palácio do Planalto, como a gente vai ver aí pelas imagens, um dos prédios projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Agora à noite, a presidente Dilma Rousseff falou com a viúva de Niemeyer, oferecendo o local que foi aceito. Mas o horário do velório ainda não está decidido. Segundo a presidência, será à tarde. Em nota, a presidente Dilma Rousseff lamentou a morte de Niemeyer, disse que a história dele não cabe nas pranchetas e encerrou. O Brasil perdeu hoje um dos seus gênios. É dia de chorar sua morte, é dia de saudar sua vida. O governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, disse que Brasília chora por Niemeyer. O presidente do Senado, José Sarney, que conviveu com o arquiteto, e o presidente da Câmara, Marco Maia, ressaltaram as obras internacionais e o reconhecimento da arte brasileira fora do país. E há pouco, a ministra da Cultura, Marta Suplicy, também lamentou a morte do arquiteto e lembrou todos os traços que fizeram dele um reconhecimento internacional. Cristiane. Obrigada, Camila.
Em Belo Horizonte, onde Niemeyer construiu seu primeiro conjunto de grande notoriedade, o da Pampulha, o governo de Minas decretou luto oficial. A gente vai até a capital mineira com o repórter Gabriel Sena. Gabriel. Cristiane, boa noite. O governador Antônio Anastasia lamentou a morte de Oscar Niemeyer, um dos arquitetos mais geniais do mundo. Ele decretou luto oficial, mas o número de dias só vai ser divulgado amanhã no Diário Oficial. E a Prefeitura de Belo Horizonte divulgou uma nota dizendo o seguinte, que os moradores de Belo Horizonte sentem-se honrados pelo fato de a cidade ter sido o berço do trabalho de Niemeyer. E realmente foi. Foi aqui em Belo Horizonte que apenas com 33 anos de idade ele começou a mudar a cara da arquitetura brasileira. Ele buscou inspiração nas montanhas de Minas, nos leitos sinuosos dos rios, para criar o conjunto arquitetônico da Pampulha, que é onde nós estamos agora, um dos ícones da arquitetura moderna. De uma curva atrás da outra, Niemeyer tirou do papel o sonho do então presidente Juscelino Kubitschek. E a igreja de São Francisco de Assis, ou Igrejinha da Pampulha, como é mais conhecida, essa aí que a gente está mostrando para vocês aí agora, é uma das mais famosas do arquiteto. William. Boa noite, obrigado, Gabriel. Niemeyer deixou obras conhecidas também na maior cidade do país. A repórter Janaína Lepre está junto a uma dessas obras, o Memorial da América Latina, em São Paulo. Janaína. William, em uma cidade cinza por excelência como São Paulo, as curvas em concreto armado de Niemeyer sempre se destacaram e viraram atrações turísticas. É o caso aqui do Memorial da América Latina. Esse espaço em que nós estamos agora é a Praça Cívica, onde fica a famosa escultura da mão. Uma escultura de 7 metros de altura com o mapa do subcontinente americano estampado na palma e pintado em vermelho. Para Niemeyer, essa escultura representava o sangue, o suor e a pobreza que fazem parte da história dos povos latino-americanos. Aqui no memorial também há um auditório, uma galeria de arte e espaço para exposições. Em São Paulo, Niemeyer assina 18 trabalhos. Outros também se destacam. No centro da cidade, o edifício Copan, com 1.160 apartamentos, é a maior estrutura em concreto armado da cidade e também chama a atenção pela arquitetura em S. E no Parque do Ibirapuera são mais 8 construções, incluindo a Bienal, a Oca e a Marquise. Cristiane. Obrigada, Janaína. Oscar Niemeyer era uma referência mundial e a morte dele repercutiu amplamente por diversos países. A gente vai a Nova York com o Júlio Mosquera. Júlio, a imprensa internacional já começou a prestar suas homenagens também. Cristiane, as homenagens se multiplicam mundo afora. Oscar Niemeyer foi apresentado pelo The Wall Street Journal como um dos mais importantes arquitetos do século XX, que imprimiu às suas obras modernas um marcante traço tropical. O jornal americano lembrou que Niemeyer desenhou a sede da ONU, que fica aqui em Nova York. O espanhol El País chamou o arquiteto brasileiro de o poeta da curva, o pensador que encantou o mundo com a sinuosidade e beleza de sua extensa obra. O site da BBC de Londres afirmou que Niemeyer desenhou alguns dos mais famosos edifícios do século XX. O jornal Jerusalém Post apresentou o brasileiro como um grandioso patriarca da arquitetura moderna, que deixa um legado para o mundo. O italiano Corriere della Sera informou a morte do grande arquiteto brasileiro, pioneiro no uso do cimento armado. Ele foi chamado pela revista alemã Der Spiegel de a estrela da arquitetura. O mundo se rende mais uma vez à genialidade de Oscar Niemeyer. William. Obrigado, Júlio. Boa noite. Ainda nesta edição, outras informações sobre a morte de Oscar Niemeyer. Gosto de ficar sozinho, a pensar na vida, neste universo imenso que nos encanta e humilha, de sentir a fragilidade das coisas e a nossa própria insignificância. E já pouco as obras de Oscar Niemeyer no Brasil e no mundo. Vocês vão ver os palácios de Brasília. Deles podem gostar ou não, mas nunca dizer terem visto coisa parecida. No próximo bloco, as últimas informações sobre a morte de Oscar Niemeyer. E as obras que deram reconhecimento mundial a um pioneiro na exploração das formas em concreto armado. Com a obra da Pampulha, o vocabulário plástico da minha arquitetura, num jogo inesperado de retas e curvas, começou a se definir. A morte do arquiteto Oscar Niemeyer. Vamos voltar ao hospital onde ele morreu com a repórter Beatriz Tillman. Beatriz.
Como já foi noticiado aqui no Jornal da Globo, o velório de Oscar Niemeyer vai ser nesta quinta-feira em Brasília. Mas o enterro será aqui no Rio na sexta-feira. Assim que a morte do arquiteto foi anunciada pela direção do hospital, vieram para cá amigos, colegas de trabalho, o sobrinho, o neurocirurgião Paulo Niemeyer e o prefeito do Rio, Eduardo Paes. A obra de Niemeyer e o seu amor pela vida foram lembrados por amigos e autoridades. Um arquiteto único na história da humanidade. Não tem nenhum outro arquiteto que conseguiu fazer 100 obras de alto nível como Niemeyer conseguiu. Tem muitas obras ainda em andamento, eu fico realmente honrado em ter sido amigo dele, honrado em ter trabalhado com ele e honrado em continuar a trabalhar com ele. Ele se foi, mas eu continuo trabalhando com ele. O Oscar era o último pilar dos que fundaram o Brasil moderno, o Brasil que nós somos hoje. Exatamente como nós somos, como nós nos comportamos, como nós nos expressamos. Eu não vou decretar luto de 3 dias, mas eu quero celebrar o Oscar Niemeyer. Eu acho que é uma pessoa que amou tanto a vida, né, que fez tão bem as pessoas, que fez tanta coisa pelo Brasil, pelo mundo, que jogou o nome do Brasil para fora, né, que divulgou o nosso país tanto. Ele merece ser celebrado. Oscar Niemeyer já era uma lenda décadas antes de morrer, celebrado internacionalmente como um pioneiro na exploração de formas em concreto armado. Em 2007, o Jornal da Globo exibiu uma série em homenagem ao centenário de Niemeyer. Ele ainda trabalhava desenhando prédios ousados. Os melhores momentos da série você revê agora. Lagoa da Pampulha. O princípio de tudo num lugar que se chamava Acaba Mundo. Foi o terreno escolhido por Juscelino Kubitschek, prefeito de Belo Horizonte na época. Político visionário, queria projetar a capital mineira no cenário nacional. Encontrou num jovem arquiteto de 33 anos a ousadia para dar forma a este sonho em obras de concreto. A represa, as ruas e avenidas, os 4 prédios de Niemeyer surgiram ao mesmo tempo. A Pampulha, erguida pelo arquiteto Oscar Niemeyer, com painéis de Portinari e azulejos de Ceschiati, marcam a construção do primeiro conjunto arquitetônico ultramoderno que já se viu nesta parte do continente. Tudo inaugurado, menos uma obra, a igreja. Ela estava pronta, mas era uma igreja como ninguém nunca havia imaginado. Não era clássica, gótica, barroca. Era o templo que Niemeyer desenhou, inspirado nas montanhas de Minas. E diante dos olhos estava o abstrato. Que estilo era este? O moderno. E moderno demais para a época. 15 anos fechada até ser reconhecida como templo religioso. Com a Pampulha, Niemeyer desafiou a lógica do concreto. O material mais barato que o aço, até então só era usado como estrutura nas construções, não como elemento de arquitetura. São Paulo de tantos ângulos retos, da falta de harmonia. E no meio do caos, temos Niemeyer. Era a década de 50 e, para comemorar os 400 anos da cidade, encomendaram a ele 2 conjuntos de prédios. Um no centro de São Paulo, outro no Parque do Ibirapuera. Em agosto de 1954, cá estavam o paisagismo de Burle Marx e as formas do gênio. 5 prédios para exposições, ligados por uma enorme e sinuosa marquise. Mas o conjunto não estava completo. Só em outubro de 2005 ficou pronto o auditório do parque. Estamos a 140 metros de altura, no topo dos 32 andares do edifício Copan. Niemeyer gosta da ideia de transformar essa cobertura num mirante de São Paulo. Uma proposta de renovação para o símbolo que ele ergueu no coração da cidade. O arquiteto tinha 45 anos em 1952, quando começou a obra, que levou 14 anos para ficar pronta. A ousadia do arquiteto impõe desafios aos engenheiros calculistas encarregados de pôr de pé as novidades de Niemeyer.
Tem sido assim desde que o presidente Juscelino Kubitschek começou a cumprir a promessa de campanha de tirar Brasília do papel. Lúcio Costa deu traços de cidade ao Cerrado. Niemeyer acrescentou o adjetivo monumental. O traço modernista de Oscar Niemeyer está nas 6 fontes entre colunas do Palácio do Ministério da Justiça. Ao fundo se vêem as cúpulas do Palácio do Congresso Nacional, que abrigam os plenários do Senado e da Câmara dos Deputados. O traçado de Niemeyer está também na harmonia e leveza do Palácio do Itamaraty. Chega às colunas desenhadas para dar sobriedade ao palácio da mais alta corte da justiça brasileira. E se projetam pela Praça dos Três Poderes para compor o Palácio do Planalto, sustentado nas mesmas linhas finas e com destaque para uma rampa que dá acesso ao poder. O arquiteto é orgulhoso da sua obra, mas guarda uma mágoa. Nela, não houve espaço para os candangos que a construíram. Brasília nunca foi deles. Os caminhões de operários vinham toda a parte do Brasil querendo colaborar, pensando que eles iam encontrar a terra da promissão. E estão lá na cidade de satélite, tão pobres quanto antes. Não basta fazer uma cidade moderna, é preciso mudar a sociedade. Isso é importante. O arquiteto é comunista. A vida sob a ditadura se torna insuportável. Várias vezes é detido para prestar depoimento. Se autoexila na França. Um amigo de esquerda, o ministro da Cultura, André Moreau, consegue, junto ao presidente Charles de Gaulle, a permissão para Niemeyer trabalhar na França. E Moreau faz a primeira encomenda, um centro cultural. Le Volcan, o vulcão. Na cratera do vulcão, o teatro tem mais de 1000 lugares. Se as ligações comunistas praticamente forçaram Niemeyer a morar na França, foi o comunismo que o atraiu para a Argélia. O país tinha acabado de conquistar a liberdade e tinha pressa para recuperar o tempo perdido. Aí, Niemeyer se juntou ao governo socialista no projeto de construção de uma nova nação. No meio do país, na cidade histórica de Constantine, um conjunto de obras parece pôr lado a lado o Brasil e a Argélia. Uma universidade. O auditório é como um imenso livro aberto. Os prédios de 300 metros de comprimento cada. Imensos vãos sustentados por colunas muito finas. Educação para as massas. 250 salas de aula num só corredor. Volta à França para fazer a sede do Partido Comunista. No alto de Paris, com vista para todos os cartões postais, o prédio ganha fama própria. Todo dia, o arquiteto ia ao seu escritório à beira-mar, em Copacabana. Estamos no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, criado há 11 anos, no lugar de onde se vê um novo cartão postal do Rio de Janeiro. No início, esse projeto sofreu várias críticas e foi até chamado de faraônico. Hoje em dia, o desenho do museu é, em si, visto como uma obra de arte e atrai visitantes do mundo inteiro. A ideia para esse projeto monumental surgiu de repente, de um rabisco. Essa é, aliás, uma característica do trabalho do arquiteto Oscar Niemeyer. Niemeyer dizia que foi o desenho que o levou para a arquitetura, mas era sua vocação humanística que motivava o trabalho. Nós estamos lutando contra o homem especializado. O jovem que vai para a escola, lê pouco ou não lê nada, e sai um bom arquiteto, um bom engenheiro, mas não sabendo tratar de outro assunto. Ignorante do mundo que espera por ele, que é injusto, e ele deve ajudar a melhorar. Não é? É lógico que a vida é mais importante. É um sopro, é um minuto que a gente passa aqui, a gente vem, conta uma história e vai embora.